Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de HTML5. Na aula de ontem, nós iniciamos um projeto web de um currículo online ou de um perfil online. Chegamos até esse ponto aqui de colocar a foto e uma série de informações. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto super importante em HTML que se chama semântica. Eu vou lá para o meu VS Code, eu criei um arquivo HTML chamado semantica.html para eu comentar com vocês os principais elementos que a gente deve considerar quando a gente fala de semântica HTML. Trabalhar semântica é você usar as tags com a aplicação correta. Ou seja, as tags HTML elas não são feitas para que você possa trabalhar somente a questão visual. Elas têm um significado, um sentido, uma importância. Cada uma delas tem uma funcionalidade. Então, as principais tags que a gente estuda quando a gente fala de semântica são tags de estruturação do documento, que é a de divisão do documento em partes. Uma das tags que você deve conhecer, primeiramente, é a tag header, que é uma tag de cabeçalho. Ela pode ser utilizada para poder acomodar conteúdos que marcam a introdução da sua página, ou mesmo dentro dela você pode colocar informações como links para a navegação interna. Dentro da header é comum a gente usar uma outra tag que se chama nav. A tag nav é uma tag para navegação, ou seja, dentro dela, dentro da área dela, você coloca links que são usados para você navegar internamente ou mesmo entre páginas. Abaixo do cabeçalho, a gente vai ter o corpo de conteúdo da página, semanticamente falando. O conteúdo deve ser organizado em seções. Seções são conjuntos de informações. Essas seções vão ter conteúdos internos. Esses conteúdos internos podem ser subdivididos em artigos. Então nós temos duas tags, a tag de seção e a tag de artigo, que é a section, e a article, que é a tag de artigo. Além dessas duas tags, nós temos também uma tag chamada div, que é uma tag de divisória. Só que a tag div, ela é uma divisória genérica, tá? Do ponto de vista semântico, divisória é só uma separação. Você coloca um conjunto de informações dentro dela para agrupar esse conjunto de informações, você cria uma divisória. Daí você pode posteriormente fazer formatações, diagramação da sua página, organização. Tá? Então a divisória é uma tag genérica. Semanticamente ela não tem um valor de mais, de menos, de melhor, de pior. Uma outra tag semântica que nós temos é a tag de aside. Aside é a tag que significa ao lado. A tag aside serve para você colocar dentro dela conteúdo relacionado, ou seja, dentro da tag aside você pode criar artigos, você pode colocar parágrafos, títulos, imagens, links. Então, seria o conteúdo relacionado ao conteúdo principal da página. Abaixo do corpo do conteúdo, você vai ter o rodapé, que é a tag footer. Meu Deus, meu footer está com muita letra aqui. Footer só com dois O's, duas letras O. Footer. Então, footer é o elemento que aparece na parte de baixo da sua página. Então, header, cabeçalho, footer, rodapé. E o corpo da sua página vai ser formado por seções. É obrigatório trabalhar com todas essas tags? Não necessariamente. Vai depender de projeto para projeto quando você for trabalhar. Mas o ideal é que você procure usar essas tags para estruturar o seu documento. O documento que nós fizemos ontem, ele pode ser ajustado para esses padrões semânticos. A gente vai fazer alguns pequenos ajustes, depois a gente vai modificar. Então eu vou abri-lo lá no nosso browser. Ele já estava aberto aqui, né? Vamos pensar da seguinte forma. Essa parte aqui de cima, que tem a nossa foto com o nome, com essa linha, com uma breve descrição, a nossa localização e esse link aqui, essa parte de cima, a gente pode considerar como o cabeçalho dessa nossa página. Então, no nosso código, o que é que a gente faz basicamente? Aqui na abertura do nosso body, a gente abre a tag header. Ele já sugeriu aqui o fechamento, eu vou recortar. Então eu vou abrir o meu cabeçalho. E vou finalizar ele aqui
abaixo desse link de informações do contato. Então, bem aqui eu vou finalizar o nosso cabeçalho. É comum em algumas documentações, quando você vê uma tag de fechamento, é comum às vezes eles colocarem assim, barra e o nome lá. No nosso caso, por enquanto a gente está colocando genericamente o nome cabeçalho. Então vejam, tag header é o cabeçalho da nossa página. Se a gente salvar, for lá no nosso navegador, atualizar, vai mudar alguma coisa? Não, mas semanticamente vai mudar. O valor semântico das tags é importante para os mecanismos de indexação, mecanismos de busca. Então é importantíssimo que você faça páginas que sigam os padrões semânticos. Voltando para o nosso código, todas essas áreas que nós temos aqui, sobre experiência, formação, competências, habilidades, todas elas são seções. Você poderia criar uma seção para cada uma, ou então você poderia criar uma seção genérica e dentro dela você criar um artigo para cada uma. Para seguir o exemplo semântico que nós vimos lá no documento anterior, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma section apenas, que vai ser geral, que vai englobar todo esse nosso corpo, de sobre até aqui o nosso informações do contato. Eu posso pegar até aqui informações do contato, posso pegar até aqui antes de fechar o nosso body. A nossa section vai fechar aqui. Então, abriu lá em cima, abaixo do nosso cabeçalho, temos agora a nossa seção. Só que cada conteúdo desses de informações eu vou agrupar dentro de um artigo. Então eu vou pegar aqui e colocar com o nome article. Aí você pode pensar assim, eu poderia criar uma section, poderia sem problema, criar várias sections dentro do mesmo documento. Tá? A ideia aqui, semanticamente, é a gente informar que todo esse conjunto de artigos fazem parte de uma única seção de informações, que é o perfil do usuário. Todas as tags de abertura, elas podem ter um nome. O nome em HTML a gente chama de ID, ou ID, que é a identificação. O nome tem que ser preferencialmente em letras minúsculas, sem espaço, sem acento e sem cedilha. Você pode colocar aqui, por exemplo, essa nossa seção, ela é uma seção que mostra o perfil do usuário. Eu posso colocar o nome dela perfil. Eu poderia colocar assim, perfil traço usuário. Poderia colocar perfil underline usuário. Tá? Mas eu vou colocar somente o nome perfil, eu acredito que já está bem claro. Vou salvar. Então a nossa seção perfil vai acomodar todos os artigos. Então eu vou criar aqui os artigos. O artigo sobre, o artigo experiência, que eu tenho que fechá-lo aqui. O artigo formação, que eu tenho que fechá-lo aqui. O artigo competências e habilidades, que eu tenho que fechá-lo aqui. E o artigo informações do contato, que eu tenho que fechar imediatamente aqui embaixo. Se bem que tem um link aqui que seria interessante eu colocá-lo em outro sentido. Aqui na parte de baixo, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse detalhe, eu criei um parágrafo com um link que faz uma referência a Jogo da Velha Topo. Coloquei aqui um ícone, né, um código, com um texto ao lado, ir para o topo. Esse link, ele vai jogar a gente lá para cima da página. Ele vai direcionar a gente para um elemento que tem o ID topo. Como é que eu sei que é ID? Todo nome que começa com Jogo da Velha, seguido de um texto, é o ID de um elemento, aqui em HTML. Então eu preciso ter um elemento com o ID topo. Aqui em cima, eu criei, observem, abaixo do corpo, eu criei uma span com o ID topo, o span está vazio, e eu escrevi aqui um comentário, que ele é uma âncora interna nossa. Então esse nosso span, ele vai funcionar como uma âncora interna. O que que significa? Quando a gente clicar naquele link lá de baixo, a gente vai ser jogado aqui para cima da nossa página. Isso aqui é um elemento de navegação interna que eu iria explicar no vídeo anterior, mas ele ficou muito longo. Eu procurei explicar na aula de hoje.
Vamos lá para o nosso navegador, eu vou atualizar. Observem que visualmente não mudou nada, visualmente não tem mudança nenhuma, mas semanticamente a gente já definiu a estrutura do nosso documento ou página HTML. Aqui embaixo está aquele link que eu comentei com vocês, olha, uma mãozinha, ir para o topo. Se eu clicar aqui, ele joga a gente para o topo da página. Ainda dá para o topo ficar acima aqui, bem acima. Ele não está bem em cima, deixa eu ver aqui. Se eu clicar, ó, ele está vindo para esse ponto aqui, ele ainda não está indo bem lá para cima. Deixa eu voltar lá para o código. Deixa eu dar uma olhada aqui. Adequado, eu posso até colocar aqui fora desse nosso header o spam. Colocar bem aqui fora mesmo, fora do header, que é o nosso cabeçalho. Vou no navegador, atualizar aqui. Deixa eu clicar. Agora está funcionando bem melhor. Agora sim, de fato, está funcionando. Como estava dentro do header, ele não funcionou da forma mais adequada. Então, o nosso spam com o ID topo funcionou como um nome de identificação para a nossa âncora interna que está aqui embaixo. Agora, vamos fazer o seguinte, do ponto de vista semântico, nós já trabalhamos a estruturação básica. Nossa página já tem um cabeçalho, nossa página já tem uma seção, que é o corpo ou conteúdo, com conteúdos internos, que são os artigos, e tem footer, não está aparecendo footer aqui. Então, abaixo da nossa seção, eu vou criar um footer, que vai ser o nosso rodapé. Por exemplo, esse link que está aqui solto, no nada, ele está no meio aqui entre os nossos artigos e dentro da seção, ele poderia sair daqui e poderia vir tranquilamente aqui para dentro, sem problemas. E se eu tivesse um conjunto grande de links, um conjunto bem grande de links, o ideal seria eu usar a tag nav, que é de navegação, e colocar o link dentro. Semanticamente falando, o correto seria isso. Footer, porque é o nosso rodapé, é o conteúdo que fica na parte de baixo da nossa página. A tag nav, porque a gente tem conteúdo dentro dela que corresponde à navegação dentro da nossa página. E que a gente conseguiu criar o footer sem problema. Posso criar um aside? Poderia, tá? Mas nós não vamos criar. Dentro do nosso projeto não tem a previsão do uso desse aside por enquanto. Então, uma necessidade da gente trabalhar com a tag aside. Mas section, article ou article, footer, header, tudo isso aqui a gente pode trabalhar sem problema. Um outro ponto que a gente tem que mudar aqui do nosso projeto é esse link aqui. Ele é um link apenas. Eu poderia colocar dentro de uma tag nav aqui, poderia sem problema. Só que eu vou fazer aqui o seguinte. Observem que está aqui um jogo da velha. Quando a gente coloca só um jogo da velha, aqui a tralha, o hashtag, a gente está dizendo que é um link interno. Ele aponta para a própria página web que nós estamos. Só que a gente vai fazer o seguinte. Essa informações do contato, ele faz referência ao conteúdo que está lá embaixo na nossa página, que é isso aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele tem que jogar a gente aqui para baixo. Então observem que esse título informações do contato é o ponto de referência nosso. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, contato. Então eu poderia colocar info contatos. Acho que fica mais claro. Ó, info-contatos. Esse nome aqui. Eu estou dizendo que eu preciso ser jogado para um elemento que tem o ID infocontatos. Então lá embaixo, aqui em informações do contato, eu posso colocar um ID nesse meu artigo chamado infocontatos. Fica bem interessante. Vou dar um enter aqui para poder tornar mais legível, mais visível. Então o nosso artigo infocontatos tem um ID, ou seja, um nome interno, um nome único, exclusivo, e nós temos uma âncora que aponta para ele. Vou salvar, vou lá no nosso programa, atualizar, agora eu vou clicar. Quando eu clicar, ele joga a gente para que esta área esteja visível. Se eu clicar em ir para o topo, a gente volta para a parte do início. Então nós já temos aqui a aplicação dos conceitos de semântica para a estruturação da nossa página, trabalhamos com ID, e trabalhamos aqui também com
links internos para a gente provocar aqui uma navegação. A gente poderia também criar um link para outras páginas. Por exemplo, aqui nessa parte de cima, a gente poderia fazer um outro link para que, além de informações do contato, a gente abrisse, por exemplo, projetos que o usuário tem. Só que tem um detalhe. Projetos eu não vou fazer como um link interno. Eu vou fazer como um link para uma outra página HTML. Então, quando eu tenho que linkar para uma página HTML, geralmente eu coloco o nome dela, .html. Então, vou salvar aqui. Vou atualizar. Observem que a gente tem um link aqui chamado projetos. Se eu clicar em projetos, o nosso navegador vai procurar um arquivo chamado projetos.html. Ele não encontrou porque nós não criamos ele ainda. Vou mandar voltar. Mas se a gente criar, a gente vai conseguir fazer essa navegação entre páginas. Para agilizar nossa aula de hoje, eu já criei um arquivo chamado projetos.html na raiz da nossa pasta projeto01. Essa página ela tem uma estrutura bem simples. Indo lá para o nosso navegador, se a gente clicar agora em projetos, a gente vai ser redirecionado para um arquivo HTML chamado projetos.html, que tem um título, tem uma linha, tem um link que serve para a gente voltar para o nosso index. E aqui, título e conteúdo, que são os nossos artigos, o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3, que fazem parte todos de uma única seção que se chama projetos. Também temos um link aqui para ir para o topo. Essa página depois vai ficar um pouquinho maior, a gente vai acrescentar mais informações, colocar imagens, outros conteúdos. Vou clicar aqui em voltar para retornar para a nossa página index. Então, na aula de hoje, a gente conseguiu trabalhar os conceitos de semântica em HTML e também trabalhamos com os conceitos de navegação dentro da nossa página. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar nos conceitos de HTML5 e desenvolvimento web. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!